Bom, então estamos aqui com o Fábio Carito, ele que é baixista brasileiro, mas que toca aí com vários nomes da cena internacional do heavy metal, tem uma carreira bem diversificada e eu acho assim, eu estava vendo o Instagram dele, né, e eu até achei difícil de pensar como que eu ia começar aqui a entrevista, porque são muitos projetos simultâneos, mas, Fábio, acho que um grande destaque aí atualmente na sua carreira é essa turnê que está chegando aí com o Tim Ripper Owens, né? Então eu queria saber com você como é que surgiu esse contato aí, né, com o Tim. Eu sei que você já fez outras turnês com ele, né? Então como é que foi, né, que vocês entraram em contato e que lições que você aprendeu nessa convivência com ele? Você pode compartilhar para a galera que você acha interessante, né? Porque é sempre legal ver um brasileiro tendo essa troca profissional com gente lá de fora, né? Então, queria que você contasse um pouquinho sobre a experiência. Bom, boa noite, Gustavo. Primeiro de tudo, obrigado pelo papo. E já começo falando para você que é a minha terceira turnê com o Ripper, né? Em 1 ano e meio a gente está fazendo turnês a cada 6 meses, sempre aqui no Brasil e América Latina. Então a gente já fez Colômbia, Chile, Uruguai, Argentina. E, cara, a maior lição que eu posso falar para você do Ripper é o profissionalismo dele. Quando a gente fala que o músico internacional, o músico gringo é diferente, a gente não brinca, né? A gente está exagerando. É um cara que tem o show pronto dele, ele está sempre 10 minutos adiantado do que todo mundo, então ele sempre está 10 minutos à frente em qualquer coisa que você pode esperar, seja pontualidade, seja profissionalismo, seja preparação para show. E essa é a maior lição que eu tiro do Ripper. Ele é um cara que se antecipa a muitas coisas e a gente sempre está aprendendo com isso. É um cara muito correto, um cara extremamente talentoso, um cara que sabe o que busca nos shows, sabe o que entregar para a galera, sabe o que o público quer ouvir, sabe o que a galera quer ver. E ele é um cara que tem muito tempo de estrada, né? Um cara muito rodado, né? Judas Malmsteen, Night Dust, carreira solo, agora com o Cake Priest. Então, ele é um cara muito experiente e é um cara muito gente fina, né? Extremamente humilde, extremamente legal. Como eu te falei, é a minha terceira turnê com ele e eu nunca vi ele saindo de controle, nunca vi ele diferente do que a gente espera, né? Então, ele é um cara extremamente profissional e é isso. Eu garanto para você que essa vez não vai ser diferente. Na verdade, essa terceira turnê vai ser a mais longa com ele. A gente já tem shows aqui pelo Brasil inteiro, então tem Nordeste, tem Centro-Oeste, tem Sudeste, e por enquanto tem Argentina e Uruguai, né? Tem mais datas sendo agendadas, mas exatamente daqui a um mês a gente já está no primeiro show, que vai ser aqui na ABC, né, em Santo André, São Paulo. Oh, legal. E como é que vocês se conheceram? Como é que ele entrou em contato com você lá atrás, na primeira turnê? Na verdade, ano passado, eu tocava em uma banda de heavy melódico chamada Train to Ghost. Né? Eu não toco mais na banda hoje, mas surgiu a oportunidade dessa banda fazer a abertura dos shows do Ripper. Então, o produtor da turnê, que foi o Marco, da Dark Dimensions, ele entrou em contato com o vocalista dessa banda que eu tocava na época e ofereceu o convite. Ele fez, olha, eu estou chamando o Tim para fazer uma turnê aqui no Brasil e alguns países, e eu preciso de uma banda de abertura e eu quero saber se vocês aceitam o convite. Né? Então, foi o que a gente fez. Conhecemos ele assim, e inicialmente fazíamos a abertura dos shows do Tim. Só que por uma questão uma questão financeira, né, uma questão de logística, foi ofertado para a gente fazer a banda de acompanhamento do Tim, tirando o vocalista. Então, a Train to Ghost fazia o show de abertura, então só trocava o vocalista da Train to Ghost saía e entrava o Tim e a gente executava o repertório do Tim. Então, a gente fez alguns shows assim. Na segunda oportunidade, não precisou mais da Train to Ghost, foi outro produtor que fez, né, foi o Silvio, da Open the Road, que é o mesmo dessa terceira turnê. Então, a Train to Ghost não estava mais envolvida, mas o Tim gostou tanto da banda que manteve os integrantes, né? E dessa terceira vez é a mesma coisa, né? Então,
Não temos mais vínculo com a Train to Ghost, mas o Tim gostou tanto da banda que falou, olha, aqui na América do Sul, América Central, talvez, vocês só querem que toquem comigo. Ah, legal. Esse formato, né, de trazer só o músico principal, vamos dizer, né, e aí usar os músicos aqui no Brasil realmente viabiliza mais, né. E você comentou sobre essa questão de que o Tim ele sabe entregar para a plateia assim o que o público quer, né? Como é que você sente isso? Como é que você vê isso, assim, por exemplo, quais as músicas ou as fases da carreira dele você acha que a galera mais curte, assim, e aí como você vê ele realmente dando essa ênfase, né, nessas músicas, assim, tem essa troca mesmo, assim, dele entender o que o público quer e entregar aquilo, né, sem ficar tipo, não, vou tocar só o lado B, a gente faz isso, né? Com certeza, o que o público mais gosta de ver ele cantar é a era dele no Judas Priest, né? Então, as músicas lá do Demolition, do Jugulator, a gente executa, a grande maioria do set é dele, né, dessa época, e é o que a galera quer ouvir. Mas aí tem espaço para tocar uma música do Earth, como a gente já fez. A gente toca muitas músicas da fase do Rob Halford também, não tem problema nenhum. Então, a gente toca Metal God, toca Breaking the Law, Painkiller, até o cover que o Judas fez um tempo atrás, aquela Green Manalish, também a gente toca. Não tem problema, então, né, tocar o Rob Halford. A gente toca as músicas na versão live em London, né? Então, são as músicas do Judas, mas da forma que o Reaper cantava. Então, os finais são, né, da época do Reaper, a afinação é diferente. E a gente tem essa mistura de que a gente toca, e dessa vez, por conta que o KK Spirit lançou o segundo disco, a gente vai tocar algumas músicas também. Ah, legal. Então, tudo influencia, né, Gustavo? A ordem das músicas, do setlist, quando ele para e fala, interage e canta com a galera. Então, o show ele é todo montado, focado em entregar o melhor para o público, né? Então, assim, é um show muito dinâmico, né? Tem a hora de agitar, tem a hora de dar aquela cadenciada, mas com certeza é a época do Judas Priest que mais chama atenção mesmo. Bacana. E abrindo um pouco o leque, né? Você tem agora também esse novo projeto, nossa nova banda, né? O Metallium, né? Que é uma banda gringa, né? Banda alemã. Você entrou aí, né, nessa aí, né? Como é que surgiu essa oportunidade? É uma banda gringa, como é que você pensa a questão da logística, assim, de, enfim, países diferentes? Como é que funciona isso, né? Para quem não tá por fora aí de como é que... Hoje em dia a banda, com a tecnologia, imagina, né? Você consegue estar em países diferentes. Hoje, com a internet e a rede social, tudo é muito simples, né, Gustavo? Na verdade, a gente faz tudo pela tela e se reúne para ensaiar e para fazer shows. Não é a minha primeira experiência internacional, né? Já toquei com o Warren Dennis, que foi vocalista do Nevermore, né? Gravei com ele, mas não estar em uma carreira solo, como é o caso do Warren, do Tim, né, e outras músicas que eu já toquei, e estar numa banda, ela muda um pouco mais na teoria, né? É uma banda, né? Não é um representante só que responde pela banda, mas o processo é o mesmo. A gente compõe cada um no seu espaço. Metade são 2 alemães, 2 brasileiros e um português. Então, todo mundo Aquelas piadas, né? Aquelas piadas, um alemão, um português e um brasileiro. Então, todo mundo fala que a gente se reúne pelo grupo do WhatsApp, a gente manda ideias pelo Dropbox, a gente conversa pelo Facebook, Instagram, normal. A diferença é respeitar o fuso, porque Portugal está a 4 horas da frente e a Alemanha está a 5. Então, às vezes, quando a gente está dormindo, eles já estão trabalhando ou vice-versa. Mas é a mesma coisa, assim, processo de composição online, gravação, cada um grava, né, da sua estrutura, da sua casa. Eu fui oficialmente apresentado na banda na terça-feira, né? Então é tudo muito novo, vai fazer uma semana só tocando Metallium, né? É uma banda que está voltando ativa, aí teve uma história curta, porém muito intensa. O Metallium ele nasceu em 98 e acabou em 2009. Foram 11 anos, mas que gravamos, né? 8 discos e 2 DVDs. Então você pega a história da banda como se fosse um trabalho por ano. Foi uma coisa muito, muito intensa. E agora, 14 anos depois, Metallium resolveu voltar.
Infelizmente, o baixista da banda, o Lars Rex, ele faleceu em 2021. Ele era o fundador, o letrista, o compositor. Ele era o Metallica, né? Então, ele faleceu em 2021, um acidente aéreo lá na Espanha. Mas que a banda resolveu voltar agora, né, em 2023, em julho. Entrei em contato com o pessoal, principalmente com o Remy, que é o vocalista, o fundador da banda, junto com o Lars também, conversando com ele. Eu já tinha uma amizade, digamos que eu tinha um coleguismo já com o Remy. E gravei um vídeo com os principais momentos do Metallica, né? Eu fiz um medley tocando todas as introduções de baixo do Metallica, então eu juntei, digamos que eu juntei 8 discos em uma música de 5 minutos, gravei para ele, ele adorou. Legal. E fez o convite para eu entrar na banda. E é uma banda que eu sou e fui muito fã. Eu tenho tudo do Metallica, tenho uma história do Metallica que remonta à minha adolescência. Aquelas coisas, né, de ter todos os discos, os 2 DVDs, tem um monte de coisa. E é legal, Gustavo. Posso falar que é um sonho que se realizando. Eu entrar numa banda que eu sou fã, não é só um trabalho, né? A realização profissional e pessoal é muito, muito, muito legal. E os planos são de gravar o resto do disco agora entre novembro e dezembro e quem sabe lançar o disco em março ou abril do ano que vem. Ah, legal. Então, o pessoal anota na agenda aí e logo, logo sai material novo, né? Bacana. Legal. E Fábio, voltando um pouquinho, né? Você comentou do Aerodane, né? Você gravou lá o álbum, que acabou sendo o último álbum dele, né? O Shadow Work. E então, mesmo coisa que eu perguntei para você sobre o Ripper Owens, eu queria perguntar para você sobre o Aerodane, né? O que você aprendeu lá quando você chegou a tocar com ele e contar um pouquinho da sua relação com ele, a sua relação com esse disco, né? Até por saber que, enfim, foi o último, né? E qual a situação que você tem hoje, olhando para trás, de ter participado desse trabalho? Bom, o Shadowwork foi, de fato, o último disco com o Warwick, foi um disco póstumo, porque ele faleceu durante as gravações. Ele faleceu durante as gravações da voz, inclusive. Todo o material já estava composto, instrumental, e algumas músicas, elas só existem hoje porque a gente resgatou a voz dele de gravações demo, de chat, né, de versões demo das músicas. Então, se a gente não tivesse feito esse registro, não haveria disco, né? Inclusive, nós temos, se eu não me engano, 13, 14 músicas compostas para o disco, mas que entraram 8, porque não deu tempo de gravar tudo. Tivemos que fazer edições das músicas, alguns cortes, né? Alguns trabalhos de pós-edição para estruturar, para encaixar e ter volume de voz dele, porque, ao contrário, não ia ter disco. O que eu posso falar para você, assim, eu trabalhei com ele um pouco menos de 5 anos. E eu acredito que a humildade dele, a simplicidade dele foi a maior lição que eu tive. Ele também foi um caso de fã a ídolo, né, mais ou menos como o Metallica. Eu posso falar que eu tive muita sorte de tocar com muitos músicos que eu fui muito fã. Tem músicos que eu toco que é mais aquela parte de trabalho, né, onde você não tem muita proximidade, mas tem aqueles que você é fã também. Eu posso falar que o Warrior, eu sempre fui muito fã do Nevermore. Também tenho DVD, tenho todos os discos, eu tenho tudo dele. Da carreira solo do Warrior, o primeiro disco também tenho, Sanctuary, né, tenho tudo em CD. Mas a lição que eu aprendi mais é realmente assim, a humildade dele, sabe, o carinho dele, a amizade, aquilo de ele ser o artista principal, né, ele ter a carreira solo dele, mas ele tratar nós como integrantes, como se fosse uma banda, não o Warrior mais 4, sabe? Aquela coisa de um cara ser megalomaníaco ou o cara ser indivíduo, não. O Warrior era um ser humano maravilhoso, desprovido de qualquer ego, sabe? A gente ia comer no Outback juntos, a gente ia no cinema, passamos virada de ano novo juntos, então era um amigo. Para falar a verdade, Gustavo, a gente conversava, o que a gente menos conversava era de música.
né? A gente conversava de um monte de besteira, um monte de coisa, e a gente mal falava de música, né? Pô, conta uma história dessa aí pra gente aí. Ah, cara, ele tinha, assim, ele era muito atrapalhado com a língua portuguesa, né? Ele não conseguiu aprender praticamente nada, assim, né? Então, ele se confundia muito com as palavras, ele morava na casa de um guitarrista, né? Aqui em São Paulo, então ele era todo atrapalhado com horário, todo atrapalhado para pedir coisas, então ele tinha... Ele era muito, muito confuso, assim, no bom sentido, né? Mas a gente ajudava ele no que dava. Mas tinha um coração muito, muito, muito enorme, cara. Um cara muito, muito grupo, sabe? Muito, muito, muito de banda, né? Embora era uma carreira solo, ele era um cara muito do coletivo. E um dos pontos que realmente eu percebi o quão grandioso que era ele, não só como artista, é que ele chegou a um momento que ele estava tão, tão entrosado com a gente, ele gostava tanto da gente como banda, e uma das exigências dele era: eu não vou tocar em nenhum lugar do mundo se não for minha banda comigo. Porque o que eu te falo? O Reaper, por exemplo, ele tem uma banda em cada continente, porque é mais barato. Então, ele tem uma banda na Oceania, uma banda na América do Sul, uma banda na Europa, né? Uma banda em cada continente. Então, chega no local, os produtores convidam ele e vai só ele. Então, assim, o custo diminui muito de pagar passagem para a banda toda. Não só passagem, né? Como hotel, como alimentação, mas o grosso mesmo são as passagens. E o Warrior não, ele falava assim para os produtores: ó, vocês querem me levar para a Europa? Beleza. Mas se a banda não for comigo, não tem jeito. E é o que aconteceu. A gente foi 2 vezes para a Europa com ele, fazer turnê, porque ele bateu o pé e falou: se vocês me querem, né, tem que ser com a minha banda. Pô, que legal. É isso, né? Esse coletivo, né? Esse espírito de banda, essa amizade. Ele era um cara muito sensível, então a gente via ele chorar bastante, ele contava as histórias dele, assim, pessoais, né? E aí ele se emocionava, a gente conversava. Era um cara que tinha muita falta, assim, sabe? Um cara que ele me faz muita falta. Eu não escuto, até hoje, eu não escuto o disco que eu gravei. O Shadow Work eu não escutei porque eu não consigo. Simplesmente eu não. Ele tá lacradinho aqui, eu tenho alguma foto de vinil, de CD mesmo, mas não. Qual música que você lembra com mais carinho, assim, desse trabalho? É a Rain, é uma música mais mid-tempo, uma balada, né? E eu lembro dela porque é uma música muito legal, né? E é uma música que eu tive um envolvimento muito grande. Embora nenhum de nós escrevemos letra, porque era a única exigência dele, né? Ele falava: vocês podem compor o instrumental se quiser, mas as letras são minhas. A gente concordava, porque para mim ele é o maior erudito do heavy metal. Não há ninguém que escreva como ele. Mas essa música, depois que ele faleceu, ela estava totalmente desconstruída. E a gente queria que ela ganhasse vida. Então eu lembro que eu passei muitas, muitas noites lá na Loud Factory, que é o estúdio do Wagner Meirinho, né? Que é uma pessoa que ajudou muito na pós-edição. Eu passei várias madrugadas ali com ele, reconstruindo essa música, né? Encaixando, remanejando a letra aqui, mexendo aqui, fazendo uma outra dobra, mudando o instrumental para fazer sentido com a voz. E ela foi uma música que eu me orgulho bastante do jeito que ela ficou, no final. Mas é a Rain. Ah, legal, cara, legal mesmo. E, bom, falando agora sobre mais uma passagem marcante na sua carreira, foi também quando você, mais uma vez como músico de apoio, só que dessa vez do Udo, né? Você também tocou lá com, com o Udo. E, bom, eu não quero... Ele tem uma fama de ser meio cri-cri, assim. Queria saber como você se procede, como é que é a relação com ele, se ele é meio, sei lá, talvez meio ranzinho, eu não sei. Enfim, e também como é que surgiu, né? E as memórias mais fortes que você tem, assim, quando você lembra dele, assim, o que você pode falar? Gustavo, o Udo, eu tinha esse mesmo receio que você. Eu pensando assim: nossa, ele é chato, ele é reclamão, ele é exigente, ele Alemão. é complicado, né? E não. Eu lembro que o primeiro e único ensaio que eu fiz com ele foi extremamente tranquilo. Os shows com o Udo foram extremamente tranquilos. Foi junto com o Reaper, na verdade, né? Foi uma turnê conjunta do Reaper e o Udo ano passado. Ano passado não, desculpa, foi agora em abril e maio desse ano.
E o Udo é um cara muito, muito, muito tranquilo. Ele é típico artista que se transforma, né? Ele é aquele cara assim, né, um pouco mais velho, quietinho, que fica sentadinho ali no cavalinho quietinho. Mas na hora que ele entra... Tiozão, assim. Não, exatamente. Na hora que ele se troca, ele entra no palco, ele se transforma. E ele é o artista que tem o público na mão. É inacreditável que o domínio que ele exerce sobre as pessoas, assim, tá? Porque ele é um ícone, né? Eu confesso para você que o Udo não é um dos meus artistas assim, preferidos de consumir a música, né? Eu não sou um grande fã da carreira solo dele, eu não sou um grande fã do Accept. Gosto, respeito, mas não é como um Metallica ou como um Oil Dane para mim. Mas para as pessoas que gostam, ele não precisa fazer absolutamente nada porque o jogo já está ganho. Ele já entra e não precisa fazer absolutamente nada. E ele se transforma, né? Ele se agiganta muito no palco. Mas ele é um cara muito tranquilo, um cara muito atencioso, um cara que assina os discos quando as pessoas vêm falar com ele, tira foto, conta as piadas dele, né? A gente sempre ficava depois do show conversando, ou quando a gente chegava num local novo para tocar, então a gente chegava um pouco mais tarde para dormir, ele ficava tomando a cervejinha dele no lobby do hotel, então a gente conversava, extremamente humilde, respondia tudo, as nossas curiosidades, respondia tudo tranquilamente, deu alguns conselhos na música, né, o que, que ele faria hoje, se ele fosse um artista de hoje. É um cara muito legal, assim, mas eu tinha essa mesma impressão, que ele era um alemão muito, muito chato, e não é. É um cara extremamente gente fina e aberto. Pô, legal. É bom saber. Então, E ele dava alguma orientação, assim, alguma dica em relação a como tocar, como a banda devia tocar? Tipo, ó, alguma dica técnica mesmo que seja, assim, ó, eu gosto que soe dessa maneira. tanto ele quanto o Tim, ou como o Warrior, na primeira vez que a gente fez a turnê junto, o Grapple, né, que eu também fiz a turnê com ele, todos eles mandam o setlist na ordem e as versões. Se é a versão de estúdio, se é a versão de um DVD tal, se é uma versão específica. Para você ter uma ideia, a turnê do Holland Grapple que eu fiz com ele, a gente tocou uma música na época do Halloween, não lembro o nome, acho que é a Tale That Was the Right, acho que é essa. Ele quis que a gente tirasse uma versão de um ao vivo do Japão, e não dava nem para entender. Ele mandou o link, ele falou, não, manda, eu quero essa versão. E, cara, foi um martírio tirar aquilo, mas aí eles mandam a versão, né? E aí, no ensaio, eles falam, olha, essa aqui emenda com essa daqui eu vou falar, blá, 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 e aí vocês entram no instrumental tal. Então, é muito corrido, né? O artista geralmente chega aqui 2 dias antes, deixa a bagagem no hotel, faz um ensaio com a gente, e no dia seguinte já tem o show. Então, assim, né, é muito corrida, né? A gente tem que se programar antes, a gente ensaia bastante antes, né, no instrumental. Às vezes a gente chama um músico para só fazer a voz para a gente dia, né, no ensaio. Ah, legal. Se der alguma coisa para passar, algum pente fino, a gente faz na passagem de som. Muitas vezes o Ripper ia na passagem de som, até por uma questão de preservação de voz, ele ia na passagem de som, cantava, vamos passar esse pedaço dessa música. A gente passava, ele cantava, parava, sabe? Só para fazer aquele ajuste bem fino. E todos eles fazem isso, né? Todos eles faziam dessa forma. E o Udo, ele só estranhou um pouco a gente porque ele falou, olha, a banda tá boa, a banda tá legal, eu parabenizo vocês porque vocês pegaram várias músicas em pouco tempo, mas eu estou estranhando porque não é igual a minha banda, né, a banda solo dele. E também, assim, Gustavo, não tem nem como comparar, porque o Udo toca com a mesma banda, sei lá, 10 anos, 15 anos. Né? O baterista da banda é o filho dele, então não tem nem como, né, ficar igual. Se ficasse igual ia ser estranho, né? Na verdade. Mas ele gostou, não teve nenhum problema no palco, ninguém perdeu tempo. O show acontece, a galera gosta e é isso. Ah, legal. Você deu a deixa já que também participou da turnê do Roland Grapple, né? Age Halloween. Então, também é um outro grande, né, nome desses que eventualmente saíram da sua banda, mas que continuam aí na ativa, né? Assim, antes de você comentar sobre o Grapple especificamente, queria que você comentasse um pouquinho o que você acha desse fenômeno aí, né? Que hoje a gente tem, por exemplo, o Paul Di'Anno também, que veio recentemente a voltar, Iron Maiden, que é um desses casos, né? De um artista que era de uma banda, depois
saiu da banda, entrou em carreira solo e toca as músicas, basicamente, claro, enfim, no caso do Paul, a turnê foi realmente focada no Iron Maiden, né? Mas a gente sabe que ele tem uma carreira solo e tudo mais. Como é que você vê esse fenômeno? Você acha que é válido? Os fãs querem isso, né? E quais as vantagens e desvantagens que você vê em ter o nome da banda, né? Por exemplo, sei lá, um show do Nevermore é uma coisa, o show do Iron Maiden é outra. Como é que você vê essa dualidade aí? Bom, primeiro de tudo, eu acho válido porque o artista tem que sobreviver, né? Esses artistas que fazem isso são de uma geração, duas atrás da gente. Então, eles vieram de uma época, dos anos 80, de repente, onde a oportunidade, a oferta e demanda de ser músico era totalmente diferente do que é hoje. Tinham gravadoras que ofereciam contratos enormes, não tinha muito dinheiro, contrato de 4, 5 discos de uma vez. Então, o artista fazia dinheiro com esse ciclo, né, de gravação, turnê, e fazia fortuna. Né? Não todos, mas esses que a gente está citando, Paul, né, por exemplo, fizeram carreira assim. Eu garanto para vocês que esses caras não sabem fazer mais nada da vida a não ser cantar. Né? E isso está tudo bem, não é nada ruim. É como a pessoa é, como o músico é. Então, assim, eu não vejo problema, né? Não vejo problema, assim, eu não concordo, até o caso de Paul. Um cara que tem tantas décadas de estrada, tantos discos lançados, e só se baseia, só se concentra nos dois primeiros que ele gravou do Iron, eu acho um desperdício. Mas eu também concordo, Gustavo, que talvez o público não se interesse pelos outros trabalhos que ele fez. Né? Ele tem carreira solo, tem o Nomad, tem o Battlezone, tem O público manda, né? Vamos dizer. God Magog, né? Tem um monte de coisa. Então, é complicado, né? O cara tem um monte de coisa e o público não consome, não vai atrás, né? Então, eu não vejo problema. O próprio o Udo tem muito mais tempo na própria carreira solo dele que na Sept, gravou muitos mais discos na carreira solo que na Sept, mas essa turnê que a gente fez aqui, ele só cantou Sept, porque é o que as pessoas querem mais ouvir. Então, o meu lado como fã, o meu lado como músico sideman, né, que tem esse emprego porque os músicos fazem isso, é muito bom, é ótimo. Para o fã também é bom porque ele está lá pagando o que quer ouvir, o que ele quer ouvir. Mas para o músico em questão, talvez seja um pouco complicado. Ele deve pensar nisso, né? Poxa, eu tenho 40 anos de carreira, 30 discos lançados, e as pessoas querem ouvir sempre aquelas músicas, né, aquelas 8, 10 músicas que eu compus, que eu nem ouço mais, que eu não aguento mais. Mas se ele não faz isso, não tem dinheiro, não corre, né? Não paga as contas. Então, é tudo como você lida com as coisas. Um próprio exemplo, se eu não me engano, foi o Gene Simons e Paul Stanley. Então, com as mesmas músicas, há 60 anos praticamente, ele toca. Ele fala, eu toco Rock and Roll a Night, que me deixou rico, e eu lido bem com isso e toco com uma prazer. Então, acho que é tudo como você enxerga, né? Tudo a sua perspectiva. Então, tem gente que fala, vou tocar Fear of the Dark de novo, não aguento mais. O que a cada vez que toca, arrecada milhões né, de views de Spotify, de ECAD, né, o ECAD daqui, o órgão, né, de arrecadação de todo o país. Então, é tudo uma questão de perspectiva. Ah, legal. E, bom, então vou falar um pouquinho então do Halloween Grapple, né? Eu, particularmente, sou bastante fã de Halloween, então tenho bastante curiosidade de saber como é que é ele ali no dia a dia e tudo mais, se você teve esse contato e também novamente, o que você aprendeu aí dessa experiência. Eu vou repetir brevemente o que a gente falou, porque assim, ele é alemão também, né? Então, a gente fala que aqui o alemão é o type, né? Que é o cara certo, o cara, né, ajustado. Então, assim, extremamente pontual, extremamente profissional, extremamente competente, sabe? Nenhum deles, você não vê nenhum deles bêbado, ou chapado, ou atrasado, ou o cara que está nervoso com uma situação extra-palco e aí vai subir no palco e você vê que o artista está incomodado. Não. Eles mudam a chavinha, fazem o show e de repente aí se está nervoso, depois do show, volta, né, a pessoa. Então o Grapple é isso. O Grapple é um cara extremamente profissional. É um cara que eu tive bastante contato na turnê toda, porque a logística da turnê dele, a gente teve bastante espaço entre um show e outro. Então a gente ficou juntos, né? A gente passou uns 2, 3 dias juntos na praia. Então a gente levou ele para a praia, a gente levou ele para tomar caipirinha naquelas cadeiras de mesa de plástico na beira da areia.
Então, são coisas que você nunca pensa, assim, nossa, um dia você escuta o Better Than Raw, o Dark Rising, seu quarto, no outro dia você está tomando caipirinha com o cara na areia, sabe? Você nunca vai pensar nisso. Aí você vê que o cara é gente como a gente. Mas, nessa ocasião, a gente tocou muito mais Masterplan do que Gamma Ray, até porque naquele momento ele estava um pouco distante dos integrantes do Halloween, né? Ele tem uma questão ali, né, com os caras. Eu também não sei, né? Isso ele não abriu para a gente, né, com exatidão. Mas ele tinha ainda uma distância com o Uli Kush, né? Que tocou no Halloween, Masterplan. E por conta disso, ele também não quis tocar as músicas do Uli, né, na fase do Halloween. Né? Então a gente tocou muito Masterplan e as músicas do Halloween foram as que ele compôs, aquele envolvimento. Foi uma turnê um pouco complicada porque a gente também estava no comecinho do Covid. Foi aquela época onde o Covid estava lá em Wuhan, na China, né? Então estava naquela coisa, o que é a Covid? Vai vir para o Brasil, não vai, usa máscara, não usa. Né? Então foi aquela coisa um pouco confusa, assim. Ele tava meio bolado com esse negócio já da Covid? Não, pelo que eu lembro, ele não estava bolado assim com saúde. Estava bolado se vai ter show ou não, sabe? Vai ter mais show, não vai. Terminando aqui, eu vou voltar para a Europa, não sei como que vai estar, né? Tava aquela coisa. Ninguém sabia, né, o que estava acontecendo naquela época. E hoje eu sei que ele, né, reatou a proximidade com o Uli, então ele falou para mim já, né, pro da turnê, né, pro Thiago Claro lá da C7, que a próxima vez que ele voltar para cá, para São Paulo fazer a turnê, ele vai incluir mais músicas do Halloween e as músicas que o Uli teve participação, né, então ele está autorizado. Na verdade, não é nem questão de autorização ou não, né, é questão de que, cara, principalmente de hoje, né, se alguém vê, manda, aí dá aquela briga, aí tem aquele mal-estar, né. Então, eles se resguardam, né? Mas vai ser um setlist mais focado em Halloween do que Masterplan. Mas foi legal, foram shows bons, a gente fez show no Sesc, aqui em São Paulo, que lotaram show, em Florianópolis, foi legal, Vitória. Legal tocar música que você fez parte da sua adolescência, né, cara? Eu tive como do Halloween quando era moleque, né? Então, eu fiz uma turnê com uma banda chamada Shadowside, que é uma banda de Santos, há 10 anos atrás. Eu fiquei 2 meses na Europa com a Shadowside, abrindo para o Gamma Ray para o Halloween. Foi minha primeira turnê internacional, em 2013. Então, obviamente, o Grapple não estava mais, né? Já era o Sasha. Mas ficar com esses caras 2 meses, né? Como te falei, eu tinha cover do Halloween, de repente eu vou lá e tá o Marcos tocando no meu baixo, fazendo piada, sabe? É uma coisa muito real, uma experiência muito boa. Mas o Grapple é um cara sensacional, cara. Um humor muito bom, um cara, gente fina. Legal. E assim, você, como baixista, como é que é mudar a chave dentro da sua cabeça? Tocando as músicas do Nevermore, depois tocando as músicas do Halloween, né, as músicas do Accept, no caso. Dificuldades e particularidades de cada um desses artistas, assim, como é que foi tá ao vivo, mais nessa questão do baixo, assim. Eu sou músico, Gustavo, que eu gosto de respeitar muito a obra que foi criada, sabe? Então, eu estudo muitas versões aí de estúdio, ao vivo, e eu tento reproduzir o máximo que eu faço, aliás, eu tento reproduzir o máximo do que eu escuto. Então, por exemplo, eu toco muito mais com os dedos, né? Faço muito mais explicado. Mas o Nevermore era 100% palheta, Sept, Judas, 100% palheta. Aí isso não me impediu de tocar com palheta para deixar o som mais fiel. Não é algo que os artistas pedem, sabe, tem que tocar assim, né? Tocar assado. Mas eu faço por uma questão de respeito, tá? Assim como a turnê com o Grapple, o Masterplan, né? O Marcos lá, ele toca com os dedos, então as músicas do Ralinha tocava com os dedos. Então, para mim, é tranquilo. O que muda é mais a performance, porque quando você está performando numa banda, que é um coletivo, você se permite ficar um pouco mais à frente, você conseguir mais transitar pelo palco, se o palco é grande, né? Então você consegue ter mais de você. Agora, quando você está como sideman, você tem um medalhão ali na frente, você não pode tomar o lugar do cara, né? Então, você não pode ficar assim. Você tem que ter aquele feeling de ter o seu espaço de brilhar. Então, por exemplo,
eu estou fazendo uma música lá com o Reaper, então tem um solo que ele vai para trás, toma uma água, sai do palco, aí, pô, aí vou lá na frente, né? Dou aquela estrelada na frente, que o palco não fica tenso, né? Se não ficar um cantinho aqui, nada no meio. Isso também é ruim para o fotógrafo, é ruim para a iluminação, então fica lá no meio, né? Fica aquela coisa harmoniosa, e o Reaper volta, já sai, sabe? É aquela coisa de você ter o feeling da, de onde que você pisa no palco, né? E saber que você está lá a trabalho, cara. Você está lá para preencher o espaço, né? Assim, de uma maneira até um pouco injusta eu falar isso, mas você está lá para ajudar o cara a brilhar, né? Então, não é você que tem que brilhar, você tem que ter esse entendimento. Diferente de uma banda, onde você pode ficar tocando de lado, vai para cá, vai para lá, faz aquela bagunça, né? Mas todos eles sempre foram muito receptivos, eles nunca falaram nada, nunca. Você ter o feeling, né? E eles esperam isso, né? São músicos americanos, alemães, que tocam com os melhores, né? Têm as melhores gravadoras, os melhores músicos, os melhores equipamentos, então eles vêm para cá esperando isso como mínimo. Então é algo que é no feeling. Legal. E, bom, Fábio, comentando um pouquinho sobre... você saiu, né, da Train to Ghost, mas, no caso, para quem não conhece, é uma banda de power metal, né? Vamos dizer assim. Então, é difícil de categorizar, né? Então, assim, queria que você comentasse um pouquinho o que você acha do estilo de uma maneira geral, assim, porque é um estilo que eu vejo que é muito assim, eu não odeio, né? No power metal hoje em dia. Assim. Até porque você tocou com o Halloween, que é basicamente os fundadores, né? Então, queria, vamos dizer assim, já que você tem essa bagagem de ter tocado com um cara que foi, né, tava na banda que fundou o estilo, vamos dizer. Como é que você vê esse estilo hoje, né? E também estava numa banda desse estilo. Então você tem já uma bagagem para poder comentar sobre como você analisa isso. E ainda mais o Metallica, que... O Metallica também tem essa pegada, né? O Metallica é muito calçado no Power Metal. Eu acredito que o Heavy Metal ele tem as nuances, ele tem como posso dizer isso? Ele tem as tendências, né? Eu acredito que o Power Melódico, teve muito auge dele em 2002, 2003, assim, né? Você pegava ali o auge de Stratovarius, o auge de Vanguard, o próprio Halloween. O Halloween existe, né? Você comentou e tem razão. O Halloween é meio fora da curva de ter meio sido percussor do estilo. Mas Gamma Ray, Hammerfall, né? Sonata, e enfim, tantas outras bandas, Sonata. Eu vejo muito power metal, power melódico voltando hoje. Tem uma banda que talvez seja assim ouvido dizer, que é o North Tail, do Bill Woodson. É uma banda que está resgatando esse power melódico, né, com muita dobra de guitarra, teclado, vocal agudo, baixo e bumbo, né, bem rápido ali, né, bumbos bem rápidos. Então eles estão resgatando essas coisas. Bom, o próprio Metallica que vai voltar agora, né, com uma abordagem também do estilo. Mas eu vejo que vai bem, cara. Eu acho que o Power Metal talvez esteja ressurgindo, assim como o Metalcore teve a sua época, assim como o New Metal como surgiu também, né? Foi aquele boom. Assim como o Black Metal tem o seu ápice. Eu acho que, na verdade, é uma coisa meio temporal, né? Tem essas nuances. E tem que aproveitar a tendência, né? Uma banda que também está muito em evidência hoje, que é um estilo um pouco mais datado, é aquele Battle Beast, né? Battle Beast, que é aquele um hard um pouco no farofa, as músicas mais curtas, mais comerciais, mas a gente está vingando muito bem, né? O vocal feminino ali bem presente. Então, eu acho que o Homem Odeio do Power Melodic é mais um estereótipo, né? De cantar agudinho, né? E é isso. Eu confesso para você que eu já fui muito mais fã, né? Hoje eu escuto bastante outros estilos, né? Mas o Power Melódico está sempre no coração. Eu vim do estilo, né? Vim do Power Melódico, mas hoje eu escuto outras coisas. Mas ele mexe no Spotify, eu volto a matar a saudade. Legal. E eu vi que você também escreve lá na Cover Baixo, não é isso? Sim. Na revista, né? Eu sou colunista da Cover Baixo. Já faço cobertura de alguns shows, também faço resenha dos shows que eu vou.
Mas, infelizmente, depois da pandemia, deu uma queda, assim, meio que agora que está voltando. Mas é algo que eu gosto muito de fazer, Gustavo. Eu gosto de escrever. Sobre o show em si, não tira foto, assim, você está do outro lado da experiência, né? Você está agora não nos palcos, né? É o contrário. Eu acho legal, cara. E aí a cover baixo é legal porque, né, como o próprio nome diz, você fala mais do baixista, né? Então, o equipamento, as linhas, o que o cara tá usando, o que o cara tocou, como que o cara, né, se o volume estava bom, se não estava. É legal isso, né? Mas você faz mais resenha ou você também faz essas colunas, assim, tipo de novas tendências, coisas, novidades? Como é que é a questão do conteúdo que você faz lá? Eu faço mais a resenha do show, né? Eu pego aquele equipamento, então, por exemplo, vai tocar a banda X em tal lugar, solicito o credenciamento para a imprensa, né? Para o assessor que está cobrindo, aí saindo o credenciamento, a gente vai lá, né, e faz a cobertura do show, e eu faço a resenha de acordo com tudo, né? Desde a entrada, se tem muito público, o clima, o som, e aí eu dividi com os parágrafos a mais para os baixistas da banda. Legal. E aí, pelo fato de ser cover baixo, né, tem que dar uma atenção mais aí para os baixistas, né? E aí é o diferencial, né? Não é aquela resenha do show em si, né? Do show que, na verdade, é a resenha do baixista que tem os parágrafos do show, né? Diferente. Mas é bacana, é algo que eu gosto bastante de fazer, assim, fora tocar com banda. Legal. E quais desses baixistas novos, assim, que você vê como caras que estão aí realmente tendo um destaque, né? Talvez por trazer coisas novas, tentar fazer a roda do metal girar, assim, o que você acha que tem aí de novidades? Cara, sendo muito sincero, infelizmente no heavy metal o contrabaixo não é um instrumento com muito destaque, né? Então a gente tem poucas bandas que dá atenção para o baixo, né? Ou o próprio baixista que propõe fazer um arranjo mais legal, um solo, ou na mixagem a gente escuta o baixo um pouco mais alto. Então, assim, falar de um baixista recente eu não vou conseguir. Mas, eu não lembro o nome do cara, infelizmente, mas é o baixista do Ginger, que é um cara muito técnico, de extremo bom gosto, Ginger lá da Ucrânia, né? Infelizmente eu não lembro o nome dele. Mas é um cara, assim, que tem um baita timbre, toca bem, sabe? É um cara bem, bem interessante. De uma banda que eu gosto bastante também, que é o Trivium, né? É o Paolo Gregoletto, né? Ele é um cara que, com o passar dos anos, você consegue escutar mais o baixo no Trivium, ele se arrisca a fazer uns arranjos diferentes. Não é nada muito espetacular, assim, mas é um cara que você vai vendo você vê que o cara deve ter estudado, está progredindo e está um pouco mais na frente das composições. Mas os meus favoritos são os tiozões, né, cara? Fala Steve Harris, Billy Lee, o próprio Lars Ulrich do Metallica, né, que faleceu, era uma grande influência minha. O Felipe Andreoli do Angra, que é um monstro absurdo tocando. Dois baixistas de Stratovarius, o Yari Kainline, tocou no Evergrey, toca no Macedonia hoje, com o Grapple, inclusive. É um baixista que eu gosto muito. Então eu venho dessa escola. O baixista do Tool também eu gosto demais, é o Justin, não lembro o sobrenome, mas o Justin uma coisa, é um cara espetacular. E o Geezer Butler também, do Sabá, né? É outro fora da curva. O Marcos, do Halloween também, foi um cara que eu ouvi muito, né? Então, toda essa galera aí. Legal. Ó, pesquisei aqui rapidinho, né? O nome do baixista do Ginger é Eugene Kostiuk. Eu não ia lembrar, mas ele é bom demais. É bom demais. Pô, legal. E eu achei interessante esse seu comentário de que o baixo ele acaba não sendo, assim, vamos dizer, tão valorizado, né? Talvez ele fique meio à sombra da guitarra, dentro do estilo do heavy metal, né? Como é que você vê isso? Assim, você acha que é isso mesmo? Tipo, talvez a guitarra seja... o baixo fica só fazendo o mesmo ritmo da guitarra, vamos dizer, não tenta fazer algo diferente? Ou, não sei, o arranjo, por ser muito pesado, talvez não dê espaço, né, para o baixo soar, vamos dizer, solto. Se bem que no Iron Maiden ele acaba soando o baixo que você consegue ouvir, mesmo com três guitarras, né? Sim, sim. Eu acho assim, Gustavo, que é uma questão. São vários fatores, né? A gente tem o Iron Maiden, a gente tem o Rush, a gente tem o próprio Manowar, a gente tem o Black Sabbath, né? São bandas mais antigas, né? O Primus, o Tool.
são bandas que favorecem o baixo, né? Se você for pensar bem, são bandas que não têm a bateria tão acelerada, não tem muito bumbo duplo, porque se você colocar um baixo muito presente, muito alto, né, muito audível, com uma bateria que não para, vai embolar. Então você vê que o baixo não fica dando aquele corpo, né? Existe a questão do estilo, né? Existe a questão do próprio baixista, ser o cara preguiçoso da banda. Existem várias piadas que falam que o baixista é o membro preguiçoso. Existe o produtor que fala que não faz sentido. Eu não vou falar o nome aqui, mas em um dos trabalhos que eu fiz, contratado, eu fiz uns arranjos bem elaborados, onde cabia um baixo bem audível. O produtor virou para mim e falou: Fábio, para, não precisa disso. Quem se importa? Aí isso me deixou chateado. Mas, cara, eu estava sendo pago para aquilo. O produtor é a autoridade, então a gente tem que abaixar a cabeça e respeitar. A gente conversa, discute, né? Mas se não muda, tá? Abaixa a cabeça e segue, porque você tem que ser profissional. Mas, em contrapartida, ironicamente falando, você escuta o baixo em carreira solo de um monte de guitarristas. Você pega qualquer disco do Malmsteen, por exemplo, que a gente, né, conhece ele como guitarrista, o baixo dele é super audível. Talvez pelo caso dele mesmo gravar os baixos hoje. Mas você pega o baixo, é muito audível. Steve Vai é super audível. O Satriani também, outros guitarristas, né, do Fusion, de metal, que faz flat, né, metal, Fusion, instrumental. É um conjunto de fatores, né? Por coincidência, o próprio Metallica era uma banda que remava um pouco contra a maré, né? Era um power metal, que tem músicas com andamentos bem rápidos, duas guitarras, e o baixo está muito presente ali. Você pega aí muitas músicas do Metallica, tinha introdução de baixo, tinha solo de baixo no meio. É um conjunto de fatores, né? Aí, se você sai do metal, você pega o próprio Red Hot Chili Peppers, que se você tira o baixo, a banda acaba, né? Então, tão vazio que fica, né? Então, eu acho que é um conjunto aí, é uma receita que dá o que dá nas músicas. Mas, sim, geralmente você não escuta o baixo, você sente o baixo. Se você pegar um vídeo no YouTube, é uma comparação muito legal, porque você pega a música e escuta, e depois você escuta ela sem o baixo. Você vai perceber que você já escuta ele. Só que você sente, né? Você não está percebendo, mas quando você tira o baixo, a diferença é distante. Você sente a falta do chão, né? Então, é diferente de guitarra, tem solo, né? Tem solo nas casas agudas, bateria, tem prato, um monte de prato, vocal com agudo, teclado também, com um monte de camada. Então, o baixo acaba sendo um pouco mais afetado. Não, faz sentido. E falando sobre baixistas brasileiros, assim, o Brasil, ele é de certa forma, um celeiro aí de baixistas, assim, icônicos, vamos dizer assim, principalmente do Power Metal, né? A gente tem o pessoal do Angra, né? O Mariucci, Luiz Mariucci e o que depois foi pro Xamã e tudo mais, né? E o Andreoli, né, como você falou. Enfim, queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê essa cena do baixo, do metal no Brasil, assim, se realmente, por exemplo, você vê que tem alguma influência que vem de alguma escola lá fora que influenciou aqui. Como é que você vê essa escola do Brasil aí de baixo? Bom, primeiro de tudo, eu tenho plena convicção que o músico brasileiro não deve nada para músico de país algum, né? Isso é fato. E tem uma galera que toca contrabaixo no Brasil hoje que é muito bom, e não preciso falar de Andreoli e Mariucci, porque são os que vieram aí na vanguarda, né? Mas o Rafael Dafra, que toca lá com o Gil Palácio, o Fernando Giovanetti, que toca com vários projetos também, Bruno Ladislau, vários baixistas que tocam muito e não devem nada para ninguém. E são caras estudados, caras que têm um currículo muito bom. O Fernando Quezada, né, que tocou com a Moredão, tocou com o Xamã. Todos esses caras são muito bons no que fazem. E é isso. Não deve nada para ninguém, né? E eu acho que todos eles desempenham um trabalho muito bom. Eu gosto muito hoje do Dafra tocando, né? Ele faz um trabalho muito bom ali com o Edu, fez com o Almar também, substituindo o próprio Andreoli. Ele é um cara que um cara muito bom. Tem o Alexandre Panca também, que é um monstro tocando, gravou com o Hydra, né? Hoje ele tem o podcast dele, o canal no YouTube, Fala Baixista. Fez um cover do Fica também, tocou com várias bandas, tributo ao Iron Maiden.
É um cara muito bom enfim, eu acho que é isso, né? E o fato é que todo mundo fala que o baixista acaba pegando, o baixista brasileiro pega muito do ritmo brasileiro, né? De ter aquele groove, de ter aquele swing para tocar. Honestamente falando, cara, eu não sei se isso se aplica muito ao metal, né? A não ser o Angra e o Dudu, o Angra e o Xamã, né? Essa linha que abusa um pouco de ritmos brasileiros, né? Mas esses caras que eu comentei contigo, eu não vejo isso. Mas até eu mesmo tocando, né? Eu não tenho influência nenhuma assim, da musicalidade brasileira, né? Assim, baião, samba, não tenho nada com isso, né? Não estudei, não estudei estilo. Mas é uma galera com uma geração boa, cara. Eu acho que o Brasil está muito bem provido de baixista nacional. Legal. Você falou do Datas, né, do Falasco. O pessoal andou comentando muito, não sei se você chegou a ouvir o novo disco do Falasco, é o Dourado. O pessoal comentou que um dos grandes destaques, assim, né, é o baixo, que está mais na frente, assim, né? Você acha não sei se você chegou a ouvir, você concorda? Você acha que faz sentido? Faz total sentido. Eu não escutei ainda o Dourado, eu escutei o Veracruz, né? Mas faz total sentido. Você pega lá os shorts do Zafra, você pega o making off ali, você vê que ele já está mirilhando baixo e merece, né? Eu acho que também tem isso. Se o cara tem um bom conhecimento, um bom equipamento, um bom feeling, as músicas favorecem o baixo aparecer, por que não, né? Agora, se tem tudo isso e o cara é um preguiçoso, para que vai deixar o baixo audível ali? Deixa ele escondidinho ali para não comprometer, né? E também o fator ao vivo, né? Importa muito também. Não adianta nada o cara gravar ali, porque você pode ir e voltar, pode refazer a gravação quantas vezes quiser, e se o cara não reproduzir aquilo ao vivo, de nada adianta. Então, é o famoso quem sabe faz ao vivo, meio dá para faz muita maestria. Mas eu vou escutar o Dourado, que falta oportunidade mesmo. Ah, legal. Ô, Fábio, bom, a gente está chegando já mais para o final da nossa entrevista, mas eu queria saber de você se você consegue pensar, assim, por exemplo, 5 álbuns assim, que mais marcaram a sua vida e por quê? Ah, não sei se na ordem, tá? Mas, bom, o primeiro com certeza é o Seven Son do Iron Maiden. Esse é o disco que eu levaria para uma ilha deserta. Para mim, é o melhor disco da atualidade. Não existe um compasso ruim ali. Eu gosto muito do Silicon Messiah, do Blaze, né? O Blaze dele, o primeiro disco da carreira solo dele, eu gosto demais. Eu acho um disco também brilhante, uma mensagem dele absurda. Gosto muito do Chapter 5, Demons of Insanity, do Metallica também. É um disco extremamente pesado, bem construído, um trabalho gráfico absurdo, bom. Gosto muito do Ritual do Xamã, é um disco que moldou muito a minha adolescência. Tive a oportunidade de tocar com o Ricardo Confessori alguns anos também, na carreira solo dele. Então, eu toquei esse disco de cabo a rabo muitas vezes. Adoro esse disco. Agora, o último, eu não sei, é injusto, né? Sempre falta alguns, né, cara? Mas eu acho que talvez o Counterpart do Rush, o primeiro disco dos anos 90, primeiro e segundo disco dos anos 90, eu acho que é um disco excelente ali, é um Rush mais rock and roll e menos viajando no teclado, né? Eu gosto mais desse Rush, assim, mais rock and roll, não, sabe? Dos anos 90, assim. O Rush é anos 70 é gritaria progressivo, né? Anos 80 é viagem no teclado e 90 para frente é mais rock and roll, então eu gosto mais disso. Acho que são esses, cara. Pô, legal, dá para ter uma boa ideia aí dessas influências e tudo mais, né? Pô, legal. É injusto, cara. Eu falaria uma menção honrosa, vai o Dead Heart na Dead World do Nevermore também. É difícil, cara. É uma pergunta injusta aí. Mas é isso. Tá, legal, legal. Fábio, pô, queria agradecer, né, pela entrevista e queria que você deixasse uma mensagem final para a galera, que você tentasse uma missão difícil, que é resumir as novidades aí, que você pode falar, as coisas que você está em mente aí, os seus projetos, chamar o pessoal para curtir, para, enfim, conhecer o seu trabalho e obrigado mais uma vez aí pela entrevista. Eu agradeço o espaço, a oportunidade, agradeço quem está ouvindo, quem vai ler também, agradeço o espaço. Bom, agora sou baixista do Metallica,
Vamos terminar de compor e gravar o disco em dezembro. Provavelmente ele está em março, abril, a gente está vendo ainda. Espero que vocês gostem. Apareçam nos shows, né? Teremos turnê do River agora em novembro, né? Então a gente tem datas em São Paulo, Santo André, Goiânia, tem Vitória, Rio de Janeiro, Curitiba, tem Argentina, tem Uruguai. Então a gente vai passar em muitos lugares do Brasil. Se puderem prestigiar esse show, vai ser bacana. E o principal, né? Apoie os artistas, apoie o músico brasileiro, apoie a banda brasileira. Tem os fãs, tem os admiradores, nós não somos ninguém. É importante, o Brasil é um celeiro de músicos ótimos, bandas ótimas. O que falta é uma união do público, banda, assessoria, produtores, né? Um ecossistema mais unido para que tudo aconteça de uma forma mais harmoniosa possível e que todo mundo saia sorrindo, né? Tem lugar para todo mundo, né? Panelas existem, fazer o quê? Mas folhas existem, mas a gente está aí para tocar e, né, procurar um lugarzinho ao sol. E os meus links aqui, se colocarem Fábio Carito, vão achar em qualquer lugar, Facebook, Instagram, Twitter, ou X agora, né, o X, LinkedIn, site. Então, Fábio Carito, ou Fábio.carito, vocês me acham, YouTube também. E é isso, a gente se vê no final. Pô, legal. Então, tá aí, entrevista com o Fábio Carito. Espero que vocês tenham gostado. E até mais, então, galera. Obrigado a todo mundo que está assistindo.